Fala, parceiro! Mais uma vez a gente aqui para bater mais um papo aí com a rapaziada, né, Fernando? Quanta coisa aconteceu de lá pra cá, hein, bicho? É isso mesmo, irmão. Sempre um prazer trocar ideia contigo, principalmente falar sobre nossa experiência, falar de como a gente chegou até aqui, né? Nós dois delegados de polícia fomos contemporâneos de concurso, contemporâneos de polícia e principalmente viemos de realidades distintas, né, Ivo? Você com sua realidade individual, seu passado, suas questões e suas lutas, eu também com as minhas vitórias, né? Até alcançarmos aqui o tão sonhado cargo de delegado de polícia. Já são o quê? Quase 13 anos, né, meu velho? É muito legal que a gente se encontrou aqui, né? Juntamos os nossos propósitos, você professor, eu também, e de lá para cá, desde a academia de polícia, né, mantendo esse contato, mantendo aí a vontade de preparar mais pessoas, né, e graças a Deus tudo se realizou, né, Fernando? E eu poderia dizer que até muito mais do que eu projetei na minha vida, né? E Deus é tão bom, ajuda sempre a quem trabalha, a quem estuda, né? E cá estamos nós, preparando as pessoas para se tornarem delegados de polícia também. É isso mesmo, velho. E olha, eu lembro bem, morávamos perto no curso de formação, passamos por perrengues parecidos, né? Verdade. Parecidos. Mas eu queria conversar contigo, Ivo, principalmente, até para que a galera saiba, né? E possa também ter como referência, ter como parâmetro, né, o que a gente construiu. Esse tempo de vida além que dessas pessoas que estão agora tentando concurso de delegado de polícia, por exemplo, eu queria que você falasse um pouco quem é você primeiro, né? Depois eu poderia também me apresentar para a galera para que eles saibam e tenham isso como uma referência, um parâmetro para o pessoal saber ali que pode também acontecer com eles. Ô, Fernando, muito importante e pertinente isso que você está falando, porque eu decidi pela minha trajetória em concurso público de alguma forma, de certa forma tarde, e eu vejo as pessoas me perguntando: professor, eu tenho 32 anos, tenho 35 anos, estou velho, será que vale a pena, será que não vale a pena? Para você ter uma ideia, eu fui aprovado no concurso público com 36 anos, já tinha uma experiência de vida considerável, tanto na advocacia quanto na iniciativa privada, já havia morado fora do país, já tinha conquistado ali algum tipo de experiência, né, que de repente me fez querer estudar para concurso público. Então, assim, já deixo claro que nunca é tarde. E quando a pessoa tem um propósito, ela tem efetivamente um objetivo e ela vai atrás, ela consegue independentemente da idade. Nós, inclusive, temos amigos que se tornaram delegados de polícia com idade, inclusive, superior a 40, 45 anos, não é verdade? Verdade, né? Verdade. Então, de modo que decidi estudar para concurso já tarde, com 33, 34 anos, depois de passar pela iniciativa privada. Nasci no Rio de Janeiro, né? Estudei em boas escolas, né? Tive uma vida um tanto quanto tranquila por conta, né, do trabalho dos meus pais, da minha mãe. Pude dizer que não tive tanta dificuldade, o que não é o que acontece muitas das vezes. As pessoas às vezes já vêm, né, de uma situação bastante precária, deficitária, com muita dificuldade. Dificuldade essa que eu não enfrentei, eu preciso dizer isso, né? Agora, a minha dificuldade maior foi quando eu dissociei, sim, dos meus pais, naquele momento em que eu precisava caminhar com minhas próprias pernas. E aí é que eu passei a encontrar dificuldades, e foi um momento em que eu falei: eu não posso ficar vivendo às custas do meu pai o tempo inteiro, eu preciso galgar, trilhar o meu caminho. Momento em que resolvi, então, fazer direito, estudar na faculdade de direito, advogar um certo tempo, né? Já tudo isso aconteceu tarde na minha vida e eu não pude efetivamente continuar na advocacia, porque a advocacia, para maturar uma causa boa, são 10, 15 anos, eu não tinha mais tempo a esperar, de modo que então falei: vou estudar para concurso público para poder angariar o quê? A minha estabilidade, né? Para poder formar a minha família, já até porque o tempo estava passando. E a partir do momento em que eu firmei o propósito, que eu queria ser um delegado de polícia e voltei os meus esforços para tal, nada foi capaz de me impedir, né? Com muita dedicação, com muita fé, sobretudo, muito denodo, muito esforço, eu consegui. Depois de muitas reprovações, é importante que se diga, depois de muitas reprovações, consegui ser aprovado em 3 concursos para delegado de polícia e cá estou há 12 anos. Completaremos 12 anos agora no cargo, com muito orgulho. Posso te dizer que sou um delegado de polícia muito feliz.
Bom demais, meu irmão. Bom demais ouvir tua história, principalmente, porque, Ivo, antes de eu falar um pouco da minha história, eu queria comentar algo que você falou. Você começou a estudar para concurso muito tarde, então eu penso que isso é uma grande inspiração para a galera que está aí, né, se preparando e acha que já passou do tempo, né? O cara olha e diz assim, poxa, passei do tempo, será que ainda dá para mim? Será que a vaga é possível? E eu fico vendo realidades como a sua, como colegas nossos que estudaram e passaram com 49 anos de idade no concurso de delegado de polícia. Você que começou a estudar e passou com 36 anos de idade, ou seja, se você for avaliar, né, a realidade que as pessoas hoje vivem e que muitas vezes trilharam um outro caminho durante sua vida profissional e acabaram conhecendo o concurso público depois, essas pessoas se acham impossibilitadas de tentar uma vaga, quando na verdade elas estão no mesmo game, tá todo mundo no mesmo game, a disputa é isonômica, é isso que as pessoas precisam entender. O concurso público é o meio mais democrático de você ascender a uma vida melhor, de você ascender a uma estabilidade. Por quê? Porque permite que você, com 36 anos de idade, tenha se tornado delegado de polícia. Como a gente vê também muitos outros colegas que se tornaram delegados de polícia depois dos 40. Isso é muito bonito da gente mostrar para as pessoas. Você falou aí, Ivo, que talvez não tivesse tido uma dificuldade financeira quando custodiado pelos seus pais, né? Quando amparado, na verdade, pelos seus pais. Só que você tinha uma dificuldade, que era a necessidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Como fazer isso, principalmente quando você se desgarrou dos seus pais, meu irmão? No momento em que eu fui morar numa cidade longínqua do Rio de Janeiro e o contato com os pais não era tão próximo na medida física, né? E eu cheguei à conclusão de que precisava efetivamente me desvencilhar. Momento então em que resolvi enveredar para o estudo do direito e em seguida para fazer concurso público, né? Porque sabia que esse auxílio não seria eterno, em determinado momento eu não poderia ficar mais às custas, né, do meu pai. E confesso que isso aconteceu tarde. Por quê? Porque as benesses foram fazendo com que eu me acomodasse, né? Ou seja, a boa vida foi fazendo com que eu me acomodasse. E isso acabou sendo prejudicial, porque eu deveria ter começado antes. Agora, o fato de ter começado a estudar tarde, ter começado a voltar os meus esforços tarde, como você bem falou, não foi impeditivo nenhum. E hoje, Fernando, muitas pessoas acabam criando crenças limitantes, achando que elas não são capazes. Ah, concurso público não é para mim. Ah, eu já estou muito velho, eu vou ter que começar tudo de novo, isso não é para mim. Só que elas talvez não conheçam o poder que há dentro delas para poder reverter o jogo e mudar de vida. E é nisso que é importante a gente consignar. É possível, basta a pessoa querer. Você falou, o concurso público é o meio mais democrático possível. De fato é. Então, se as pessoas tiverem a consciência de que se elas quiserem e fizerem por onde, elas vão conseguir o intento. E eu não falo só em concurso público, não, em qualquer gama da vida. Concurso público em específico para aquela pessoa que quer se tornar uma autoridade policial, um delegado de polícia, enfim, ter a estabilidade. Mas isso serve para qualquer patamar, qualquer seara, qualquer campo da vida, entendeu? Qualquer batalha que o cara quer travar. E agora eu te pergunto, você, como é que foi a sua decisão? Você sempre quis ser delegado de polícia? Você tinha outros pensamentos? O que te fez voltar esforços para se tornar um delegado de polícia? Boa, meu irmão, boa, porque assim, a minha realidade com concurso público é um pouco diferente da tua, né? A minha realidade talvez seja bem mais precoce do que a sua. Eu sempre quis ser delegado de polícia, eu sempre sonhei isso. E eu nasci numa cidade do interior da Bahia, num sertão nordestino, a primeira cidade da Chapada Diamantina, o portal da Chapada Diamantina, chama-se Itaberaba, né? Sertão da Bahia, e como nós sabemos, as dificuldades no interior e do Nordeste são ainda maiores do que em todo o Nordeste. O Nordeste ele é marcado realmente pelas dificuldades do interior, que não é fácil, né? Principalmente do ponto de vista do acesso à informação. Não é simplesmente a seca, como as pessoas acham, a pobreza. Não, eu não tive uma vida pobre. Eu posso lhes dizer que meu pai e minha mãe sempre me assegurou, né, as necessidades essenciais para eu poder galgar meus passos e fazer, por exemplo, a Universidade Federal da Bahia. Não é fácil chegar na Universidade Federal da Bahia, mas não é também, ao mesmo tempo, muito fácil você concorrer com os colegas da capital, vindo do interior. Então, o ensino no interior ele é muito bom,
Porém, ele não tem algumas facilidades que na capital você dispunha, né? Então, estudar na capital é diferente, você tem um acesso à informação um pouco mais completa, né? Até porque culturalmente te abre também alguns leques diferentes, né? E aí, isso, quando eu fui para Salvador, isso fez uma diferença muito grande para que eu pudesse acessar outros nichos de cultura e até acessar outras informações para fins de evolução, né, de um platô que eu estava mais ou menos estacionado ali pelo acesso que eu tinha, né, no que tange ao conhecimento formal. E aí eu tive a oportunidade de entrar na Universidade Federal da Bahia, mas o que me marcou e que me fez decidir ser delegado de polícia foi na infância, Ivo. Eu digo o seguinte, na cidade do interior da Bahia, são 2 lugares que são bem marcantes na cidade. A praça da cidade e a feira da cidade. Sim, sim. Durante o dia, a cidade funciona na feira. E durante a noite é a praça, né, que é o point da cidade. E aí, uma determinada situação envolvendo o prefeito da cidade e o promotor da cidade. Os dois brigando mesmo, quase chegaram em vias de fato na feira da cidade. Os dois discutindo ali calorosamente e chegou uma figura, na hora da discussão, chega uma figura que tinha que conciliar essa situação. E essa figura chegou de forma imponente, assim, de maneira que ele conseguiu não só acalmar os ânimos, mas também conciliar toda a situação, porque, obviamente, algumas pessoas tomaram partido ali do promotor, do prefeito, de um e do outro, mas aquela figura assentou os ânimos. E era quem? O delegado da cidade. E assim, meu irmão, um fato que me marcou, porque eu era muito pequeno, eu estava na feira, acompanhando minha mãe, nós estávamos vendo aquela cena não tão distante, mas também não tão próximo, mas em uma situação extremamente privilegiada, que me permitiu ver todo o cenário. E ali eu consegui entender que o delegado de polícia, muitas vezes, é o ser que é responsável por deliberar e decidir no caos. E é o cara que tem que estar preparado para decidir e acalmar o caos. Então, aquele dia me marcou. E esse delegado, por sinal, em outras oportunidades, ele atuou num bairro que ficava ao lado da minha casa e que me fez também perceber operações policiais de grande pujança, o que também me chamou a atenção. E aí todo sonho de criança, né, ser polícia, quem nunca brincou de polícia, né, quando criança, e eu acabei incorporando a ideia de ser aquele cara, de ser o delegado de polícia. E eu fui fazer a faculdade de Direito, fui pesquisar para saber o que era ser delegado, pesquisei, precisava fazer Direito, então tinha já uma veia mais inclinada às humanas e falei, tá aí. É ser delegado de polícia o que eu quero da minha vida. Então, eu entrei na faculdade de Direito querendo ser delegado de polícia. Então, já tinha muita proximidade com o concurso público, né? Que história genial, cara. Que história genial. Isso te marca até hoje, né? Me marca até depois hoje. De quase 15 anos de carreira, isso acaba te marcando. Legal. Meu irmão, quais foram as suas maiores dificuldades nesse percurso entre a sua decisão e aquele dia que você viu o seu nome no Diário Oficial, né? Brilhando no Diário Oficial. Aquele dia de glória. Chegou a pensar em desistir? É mais difícil do que se pensa ou é mais fácil? Conta um pouquinho aí, como é que foi o seu percurso nesse meio? Meu irmão, eu vou te falar, eu tenho pelo menos 3 estágios diferentes, né, de frustrações nesse processo aí, nesse trâmite aí para me tornar delegado de polícia. Olha só, primeiro lugar, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu entrei sonhando ser delegado de polícia, como eu disse. Só que eu tive um momento na Universidade Federal da Bahia em que nós tínhamos a dificuldade de professores. Por quê? Nós estávamos em plena reforma da Previdência. Eu entrei em 2002 na faculdade, plena reforma da Previdência, e faltavam professores na faculdade. E a faculdade estava sustentada com a figura chamada professor substituto, que eu fui até professor substituto depois, né? A gente tinha até um apelido carinhoso que a gente dava pro professor substituto, que a gente chamava de professor prostituto. Por quê? Porque ele acabava entrando em qualquer disciplina. E aí eu tive um professor de Direito Penal muito ruim. Meu sonho era cursar Direito Penal com o professor Fernando Santana, que era o grande sonho de todo mundo que entrava na UFBA. Só que o Fernando Santana estava afastado naquele período, porque ele estava vinculado à advocacia de algumas grandes operações. E nós tivemos que... minha turma teve que acatar, né, um professor substituto, e esse professor substituto ele não era tão entusiasmante, né? E a gente não se entusiasmou tanto com ele,
a gente acabou tendo aí algumas diferenças durante o curso e tal. E acabou que o fato desse professor não ter sido tão cativante durante o curso me afastou um pouco de direito penal. E me fez flertar, olha que coisa interessante, com o direito civil durante um tempo. Flertei com o direito civil porque eu tinha uma proximidade também com uma outra professora de direito civil, que era juíza, e ela era muito bacana a aula dela. Eu tinha um código comentado na aula dela. E aí isso me fez flertar um pouco com o direito civil, principalmente com o direito de família e sucessões. Eu tinha uma boa relação. Aí, veja só, Ivo, eu estava nesse trâmite, nessa caminhada, já tinha uma primeira frustração. Olha, a segunda frustração foi o seguinte: logo que eu saí da escola para a faculdade, um amigo me convidou para ser monitor na escola. Monitor de história e de redação. Eu era monitor de história e monitor de redação. E eu aceitei, porque eu precisava de uma grana para me bancar também, né? Apesar de eu não vir de uma família com muitas dificuldades, mas também não era uma família que estivesse ali nas condições mais elevadas, né? Então eu precisava ter uma graninha para me bancar. E aí, Ivo, esse cara, em determinado momento, fundou um cursinho preparatório para vestibular no centro da cidade de Salvador. E esse cara me convidou, falou: Fernando, bora comigo, tal, você já é monitor aí num colégio de respeito lá em Salvador, vamos comigo para tu ser o professor do cursinho? Eu aceitei. Só que esse cara não durou um ano. Um ano de projeto, porque era difícil, né, cara, concorrer com os grandes colégios de Salvador que estavam preparados para fazer ali o cara ser aprovado no vestibular. E aí, meu irmão, esse cara teve uma brilhante ideia, que foi transformar o cursinho preparatório de vestibular em cursinho preparatório para concurso público. Ele falou: Fernando, é o seguinte, vamos fazer um cursinho preparatório para concurso. Eu falei: bom, a ideia é muito boa, mas como é que eu vou ministrar aula se eu ainda nem formei, ainda não me graduei? Ele falou: não tem problema, mas você já cursou algumas disciplinas. Só que eu tinha cursado muito mal direito penal. Direito penal e processo penal não tinha cursado bem, né? Aí ele falou: não, mas aí a gente pode fazer direito constitucional. E aí eu comecei dando aula em direito constitucional. Só que eu tinha uma coisa de querer ser delegado de polícia, eu tinha que voltar a estudar direito penal e processo penal. E aí veio um concurso da Polícia Militar da Bahia, meu irmão. Nesse concurso da Polícia Militar, ele falou: Fernando, agora eu preciso de um professor de penal e de processo penal. Eu falei: vou meter a cara. E eu comecei a estudar. Então, aí não foi exatamente uma frustração, mas foi um fato marcante, né? Foi um fato marcante. E para fechar aí essa trajetória, eu comecei a estudar, né? Como professor de direito penal, processo penal, lecionava lá e já ganhava uma grana como professor. Eu falei: cara, tá aí. Esse é um caminho que pode me ajudar muito ao quê? Conciliar dois pontos importantes: me bancar financeiramente e aproveitar também para estudar, porque quem está dando aula está estudando, né? Tá estudando. E aí veio um concurso, Ivo. Veio um concurso já quando eu estava terminando a faculdade. Eu estava estagiei em alguns lugares lá em Salvador, estagiei no Ministério Público Federal, na Justiça Federal, mas veio um concurso, cara. Veio um concurso muito importante, que, salvo engano, 2006 ou 2007, foi um concurso para delegado em Pernambuco. E eu tinha alguns amigos já concurseiros, Rafael, por exemplo, era um cara entusiasmadíssimo com concurso público, fazia tudo que aparecia. Todo fim de semana, Rafael fazia concurso. Todo fim de semana. E aí, meu irmão, a gente decidiu fazer esse concurso de delegado. Ele a contragosto, porque ele nunca quis ser polícia, mas como eu ia fazer e todo fim de semana ele queria fazer um concurso, ele falou: bicho, eu vou fazer. Eu vou fazer. Aí nós fomos fazer esse concurso. E eu, Ivo, tava naquela minha condição professoral muito soberbo. Sabe, eu tava muito soberbo. E por estar soberbo, eu achava que eu dominava tudo. E eu achava que eu sabia tudo. E eu começava a dar aula, né, naquele tom professoral, e dava aula para os amigos que estavam ali tentando concurso junto comigo. E eu cheguei na prova, meu irmão. Eu tomei um cacete da prova. A prova me deu uma surra, meu irmão. Que lição, hein? A lição. Essa foi a grande lição. Aí eu falei, refleti e pensei: cara, eu preciso baixar a bola. Eu preciso ser humilde. Eu preciso encontrar o meu método. E foi aí que eu me despertei para quê? Eu não posso deixar a soberba me cegar. Eu sei, talvez eu saiba muito a matéria, mas eu tenho que entender que a reiteração muitas vezes é importante, que a exaustão, né, de quem está se preparando para concurso é importante. E foi a partir daí
que me fez ser delegado de polícia com 24 anos de idade. Legal demais, cara. Pode-se dizer, então, Fernando, que desde aquela época você já vinha concebendo um método, né, com o qual a gente já tem trabalhado já nesses anos todos aqui, preparando as pessoas, que é um método voltado justamente para o direcionamento dos estudos, voltado da mesma forma para a orientação dos estudos e, via de consequência, vai potencializar os estudos. É o que a gente intitulou carinhosamente de método DOP, né? Qual é a importância desse método, então, na vida do concurseiro, meu irmão? Meu irmão, olha só, na minha vida, esse método significa a realização do sonho de delegado de polícia. Porque eu só me tornei delegado no momento que eu percebi que eu tinha que criar um processo e esse processo que fosse exitoso para minha aprovação. Então, não dá para ser delegado estudando sem uma metodologia. Não dá para ser delegado estudando de forma aleatória. Às vezes as pessoas têm até bons materiais, né? Tem até uma boa vontade, né? Sim. E até mesmo uma disposição para encarar determinado desafio, só que se ela não colocar o trem nos trilhos, né, de maneira efetiva, ela vai acabar patinando, né? Então eu penso, porque eu sei, porque eu desenvolvo com você esses métodos, sim, que realmente, né, esse trem no trilho, ou seja, uma direção, ou seja, uma orientação, né, que visa potencializar os seus estudos, realmente é o que vai fazer diferença. Ivo, e o que me deixa mais curioso é o seguinte: para mim, ou seja, na minha história, na minha trajetória para me tornar delegado de polícia, uma metodologia foi muito importante. Mas veja bem, nós estamos falando de um cara com 20 e poucos anos de idade. Sim. Entendeu? Um cara com 20 e poucos anos de idade, para ele criar uma disciplina e para ele criar um propósito de estudo, era muito mais fácil do que um cara com 36 anos de idade. Claro. Então eu imagino o quanto essa metodologia foi viável para você, que estava numa situação em que já se encontrava ali com a idade um pouco mais avançada, com necessidade não só de bancar a si próprio, porque no meu caso era bancar só a mim. E no seu caso era bancar uma família. Sim. Porque com sua idade, ali você já tinha uma família constituída, você já tinha um desgarro, né, da sua condição originária de familiar, com seus pais e de seus irmãos, você já estava saindo de casa, então você já tinha ali a necessidade de se bancar sozinho no mundo, né? Eu precisava me bancar, sem dúvida nenhuma, só que a disciplina para mim naquele momento era muito mais aceitável, muito mais tranquila. Que é a realidade de muitos também. Muitos. Mas também tem muita gente na sua realidade. Eu queria que tu comentasse um pouquinho para o pessoal entender que é possível, mesmo aos 36 anos de idade, adotar um método, meu irmão. Claro, é primordial. E eu digo isso pelo seguinte: toda essa perspectiva que você ventilou aqui agora é a perspectiva real de quem está nesse mundo, de que você precisa mudar de vida para dar uma condição melhor para sua família, para você realizar sonhos, enfim, para você, né, colocar realmente a sua vida no eixo e não ficar só patinando. E assim eu fiz. Porque eu considerei a minha vontade, considerei a minha necessidade e um objetivo proposto, né? Entre as minhas duas mãos aqui, existia um caminho que eu precisaria seguir, caminho esse tortuoso, caminho esse pedregoso, caminho esse não fácil de vencer, mas que a convicção da certeza, o propósito, né, me fez caminhar. E para isso, esse método que você falou que necessário, eu tinha que colocar em prática também. Só que eu colocava mais em prática por conta da necessidade do que propriamente por conta de um direcionamento que lá eu não tinha, na medida em que eu estudava sozinho. O que muita gente faz hoje, estuda sozinho, né, e acaba muitas das vezes apreendendo o conteúdo sem o assimilar, né, e acaba isso se esvaindo, né, de maneira negativa numa prova, na medida em que ela não consegue, por exemplo, compreender todos os termos do que ele estuda e tal. O que eu quero dizer com isso? De maneira muito simples, você precisa efetivamente de um direcionamento e de uma orientação. Esse direcionamento e essa orientação, por mais que se estude sozinho, são imprescindíveis para que você possa potencializar os seus estudos. Ou seja,
Se você não tiver um direcionamento, se você não tiver uma orientação, e se possível de alguém que já tenha passado, já tenha vivido os percalços dessa caminhada, tudo vai ficar muito mais difícil e mais demorado. Eu costumo dizer para você aqui, a gente coloca o nosso método em prática e conversa entre a gente. Caraca, se eu tivesse observado isso na época de estudo, eu não teria perdido tanto tempo, né? Então, assim, o que eu deixo de lição para as pessoas? Você estuda sozinho, você faz lá 200 mil simulados, você faz prova e está sempre reprovando e tal. Isso tudo faz parte dessa caminhada pedregosa, mas se você tiver efetivamente um direcionamento de pessoas que passaram por o que você está passando, né, com as orientações dessas pessoas que conhecem os caminhos que você está vivenciando agora, a possibilidade de dar errado é muito pequena, cara. Exatamente, Ivo, exatamente. E assim, eu percebo na tua fala o quanto é interessante a galera perceber que independente de qualquer percalço, independente de qualquer problema, independente de qualquer dificuldade, é possível conciliar uma vida produtiva de estudo. Com certeza. E principalmente uma vida de alta performance, um estudo de alta performance para concurso público. E para um concurso de delegado de polícia é necessário isso. E vou te dizer uma coisa também que é importante. O cara que quer ser delegado de polícia, ele tem que trilhar ao lado de pessoas que são delegados de polícia. Sabe por quê? Eu vejo isso como uma coisa muito interessante. Muita gente diz assim, eu não preciso ser um professor, eu não preciso ser delegado para ser um bom professor de determinada matéria. Não, beleza. Você pode ser um grande professor de processo penal sem ser um delegado, por exemplo. Ou você não precisa ser necessariamente um delegado para ser um grande professor de uma disciplina. Mas quando você não tem o exercício do cargo e não trilhou o processo de aprovação naquele cargo, você não sabe, talvez, como se manejar diante da filosofia do cargo. E num concurso público, o cara não te avalia só pela técnica ou pela interpretação, ele te avalia também pela cultura institucional. Ele quer saber se você tem habilidade ou habilitação para se tornar um delegado. Eu sempre conto essa história de um amigo meu que se submeteu a uma prova em um determinado estado para delegado de polícia e concomitantemente ele fazia concurso para o Ministério Público. E aí, numa das perguntas na prova oral, a banca perguntou dele, e o que o candidato acha da investigação direta pelo Ministério Público? Isso nós estamos falando em 2008, né? Que onde ainda havia ali uma certa discussão sobre esse tema, que hoje já está consolidado, tranquilo, a gente sabe, né? Mas naquela época havia uma certa discussão. E o colega foi indagado sobre isso numa prova oral para delegado de polícia. Ele começou a fazer um tratado favorável à investigação direta pelo Ministério Público. E a banca, no final, disse, olha, o candidato é muito preparado, mas a Polícia Civil desse estado não tem muito interesse em tê-lo dentro dos quadros. Ou seja, o cara não internalizou a filosofia institucional, não internalizou a cultura institucional. Quer dizer, um cara muito bem preparado, mas que talvez não tivesse alinhamento. Faltou senso, na verdade. Faltou senso também. E não tinha alinhamento com a proposta institucional. Então, assim, você vai encontrar grandes professores de direito penal? Vai, pelo país inteiro, nas diversas carreiras. Mas o cara que quer ser delegado de polícia, estudar com você é diferente, Ivo. Por quê? Porque você não é só um professor de direito penal. Você é um delegado professor de direito penal. E você mostra para o cara o caminho que te fez enxergar como delegado os institutos do direito penal. A mesma coisa eu penso em relação a mim. O cara não olha para mim apenas como um professor de processo penal, que ele vai encontrar vários no país. Ele vai encontrar inúmeros. Mas eu sou um professor delegado. Ou um delegado professor, como queira falar. E que sei exatamente raciocinar como um delegado raciocina. Não é verdade? Não, e mais do que isso, trazendo exemplos práticos do dia a dia, né? Concatenando aquele dispositivo legal com um exemplo prático. Isso, com a vivência do cargo. Isso só é por engrandecer, né, a explicação, né? Sem falar que você é um professor, claro, muito técnico, doutrinador, inclusive, né? Mas o que é excelente para quem está se preparando, porque você tem um conhecimento profundo a respeito do processo penal e da legislação penal especial, mas sobretudo porque você consegue, como eu disse, concatenar com os exemplos do dia a dia. E isso é muito legal, né? Eu me lembro dos professores que eram delegados de polícia, e sobretudo dos exemplos que eles passavam. Isso acaba marcando, né, a gente. Mas muito legal, cara, isso Ivo, tudo. E tem uma coisa interessante que, por exemplo, vamos lá. Quando a gente vai falar de preparação para a OAB, por exemplo, qualquer carreira jurídica já passou pela OAB.
Porque, naturalmente, o nosso grande exame numa faculdade de Direito é a OAB, concorda comigo? Sim. Que é o primeiro exame de todo mundo e o principal, eu até diria que é o principal, Sim. porque todo mundo se submete à OAB. Sim. Talvez 98% dos bacharéis em Direito se submeteram à OAB, né? Só que então todo mundo passou por aquele processo. Então, se o cara hoje é juiz, se o cara hoje é Ministério Público, se o cara hoje é delegado de polícia, se o cara está na advocacia, ele tem condições de te dizer como trilhar para um exame da OAB. Exato. Mas num concurso público de determinadas carreiras, não só a legitimidade sua e minha para falar como delegado de polícia, mas principalmente pessoas que têm ali o conhecimento de como trilharam aquele caminho. Sim, sim. Então, você tem a sua experiência para ter se tornado delegado de polícia, eu tenho a minha experiência. No nosso caso é até interessante que nós fazemos uma dupla dinâmica bem legal, porque sua realidade é diferente da minha. Sua realidade é de um cara que aos 36 anos de idade se tornou delegado de polícia. Eu sou um cara que aos 23 anos de idade passei no concurso e me tornei aos 24. Quer dizer, são realidades diferentes que se conciliam, encaixam e mostram para o pessoal as diversas facetas. Tanto o cara que está se preparando lá no início da vida dele, que eu reputo ali que é o início da vida, né, adulta, digamos assim, e o cara que já tem uma bagagem, uma experiência de vida, já atravessou outros caminhos e quer vir para o concurso de delegado de polícia. Sensacional. E o mais legal disso tudo é que todos os perfis também se encaixam na Polícia Civil, né? Perfeito. É muito legal isso. Então tem espaço para todo mundo, né, Fernando? E se você fosse dar um conselho para o pessoal que está estudando agora, sejam aqueles que estão saindo da faculdade e que desejam se tornar delegado de polícia, sejam aqueles que vão precisar de um exercício maior, que já tem uma atividade na vida, que já está cansado, que quer mudar de vida, virar a chave, mas acha que o concurso público não é para ele. Qual o conselho que você pode dar para essa galera aí? Cara, olha só, esse pessoal que está em dúvida, que não sabe o que quer, né, tá perdido ali. Fazer um concurso público não é só estabilidade, gente. Não é só estabilidade, é realização. Realização pessoal, profissional. Sabe, tem gente que bota só o salário como foco. Não coloque o salário como foco. Coloque a oportunidade de você gerenciar uma delegacia de polícia, uma unidade de polícia judiciária e ter a grande possibilidade de resolver conflitos sociais. Sabe, restituir os bens das pessoas. Como é fantástico a gente conseguir, né, entregar de novo bens que foram subtraídos quando estamos falando de crimes patrimoniais. Numa dignidade sexual, por exemplo, prender o autor de um crime abjeto. Né? Abjeto. De certa maneira, você não devolve, no caso da liberdade sexual, você não consegue, da dignidade sexual, perdão, você não consegue devolvê-la, né? Porque ela já foi ultrajada, já foi vilipendiada. Mas você consegue dar um conforto àquela vítima, né? E no caso de pessoas que tiveram entes queridos ou amigos mortos, né, em intervenções criminais de homicídio, por exemplo, de latrocínio, você também não consegue devolver essa pessoa, mas você dá conforto, sabe? Quando a gente terminou grandes investigações de homicídio que nós participamos, em que as famílias vinham nos abraçar. Eu tenho uma família, Ivo, que cada delegacia que eu assumo em Manaus, eles me visitam. É algo muito interessante isso. Quando eu era plantonista, início da carreira, meu terceiro plantão, esse cidadão, ele estava enveredando por um vício de drogas. Ele estava enveredando por um vício de drogas e em determinado momento ele foi detido pela polícia militar e conduzido à delegacia em que eu era plantonista. Chegando lá, ele encontra um ambiente que naturalmente é um ambiente de delegacia, é um ambiente hostil. Não dá para se pensar um ambiente com flores, com cor rosa e com, né, tratamento de cores. Não dá. É um ambiente hostil naturalmente. Por quê? Porque você convive ali com o limiar, né, da humanidade. E aí, meu irmão, esse cara foi submetido a um TCO, porque ele estava enquadrado no crime de porte de droga para consumo pessoal. Mas eu fiz questão de sentar com ele e com a família. Era uma garotinha de 3 anos de idade e uma mulher batalhadora, trabalhando no Distrito Industrial, fazendo ali o terceiro turno do Distrito Industrial. E nós 4, né, sentamos ali e essa menininha, em determinado momento, ela sai do colo da mãe, correndo, vem até mim e diz assim:
doutor, não prende meu pai. E quando ela diz isso pra mim, aquilo me marca, porque eu já estava, na verdade, liberando aquele indivíduo porque ele assinou o termo de compromisso, né? E também não caberia uma prisão ali. Mas ela vem até mim com aquela sensação de dar uma chance na vida pro meu pai. Eu abracei aquela menina e fiz questão de abraçar aquela família. Abracei aquela família e disse, olha, o senhor tem um compromisso com sua liberdade, mas não só com sua liberdade, o senhor tem um compromisso também com esta família. O senhor não vai querer que essa garota venha aqui me visitar novamente e me fazer esse pedido numa situação que talvez eu não possa acolher. Por quê? Porque se o senhor tivesse num tráfico de drogas, por exemplo, eu teria que lhe submeter ao recolhimento, né? Não teria possibilidade. E aí ele olhou para mim e disse assim, doutor, eu estou num sério problema de briga com meu vício, mas eu vou conseguir superar. E não é pelo senhor, não. É pela minha filha. E toda vez, Ivo, que eu assumo uma delegacia em Manaus, esse casal vem com essa garotinha e vem me dar um abraço e a gente ora, a gente faz uma oração juntos na delegacia, como se fosse assim uma oportunidade deles me agradecerem por eu ter participado, né, ter tido essa intervenção na vida deles. Isso é sensacional, porque ser delegado de polícia, talvez quem está assistindo não tenha a dimensão, né, do quão é humanística a atividade, né, humanística e humanitária. Não se trata só de política de encarceramento, né? Ao contrário, longe disso. Não se trata de política só de ordem pública e social, nada disso, mas muitas das vezes, né, de questões realmente humanísticas, questões humanitárias que o delegado de polícia desenvolve ali e acabam também te engrandecendo bastante como pessoa, não só como profissional também, né? E isso é muito legal. Meu irmão, mas é muito legal também de participar daquelas operações. Ah, claro, né? Que se prende. Tá todo mundo ali vestido, colocar aquela blusa preta da polícia, botar o coletão. Acordar cedo, Acordar os outros cedo. Os outros, meter o pé na porta, claro, com autorização judicial para tanto, né? Enfim, é uma sensação. É uma sensação, sobretudo quando você consegue encontrar, né, material, objeto de crime, enfim, efetuar aquela prisão porque ela precisa ser realizada, enfim, isso tudo é bacana. Concluir essa investigação, dar aso a ela, né? Ver ela nascer, desenvolvê-la, cumprir o que precisa ser cumprido e, sobretudo, encerrá-la, né, com a sensação de dever cumprido, culminando, inclusive, com a posterior condenação daquele infrator, né? Agora, tem um negócio bastante interessante em relação à atividade policial, e você falou do ambiente, né, do ambiente hostil e tal. Pode parecer muitas das vezes, é mesmo na medida em que você lida com pessoas vitimizadas o tempo inteiro e tal, mas a questão do corpo policial, eu digo assim, dos integrantes da Polícia Civil. Nós temos aqui na Polícia Civil do Amazonas, por exemplo, valorosos combatentes, sim, sobretudo mulheres delegadas de polícia, né? Eu queria que você desse um recado para as delegadas de polícia, para aquelas que pensam, mas é muito bravo, a minha mãe tem receio que eu seja delegada de polícia e tal. Dá um recado para as delegadas, para aquelas meninas que querem ser, né, policiais, mas têm um receio de se tornar delegado de polícia. Isso é algo muito, muito bacana, Ivo, porque é o seguinte, a função de delegado de polícia, ela inspira a mulher também como uma forma de empoderamento. A gente está falando de um momento em que as mulheres têm a pretensão emancipatória. Elas querem se emancipar como sujeitas de direito. E isso é muito bacana, isso é muito interessante como uma reparação histórica, né? De um preconceito, de uma sociedade machista, de uma sociedade misógina. E a mulher tem a oportunidade de, a partir da ascensão ao cargo de delegada, ela se tornar chefe de uma equipe. Uma equipe que muitas vezes é masculinizada, né? É masculin... Porque o ambiente policial ele é tendente à masculinização, mas a mulher tem a oportunidade de ser coordenadora de uma equipe, né? Autoridade policial, né? Aquilo ali é marcante, é simbólico para uma mulher. Por quê? Porque aquilo concretiza esse sentimento de emancipação, esse sentimento de empoderamento feminino. Quando ela chega no lugar, todo mundo olha e é a delegada, meu irmão. Porque a mulher, a sociedade olha pra você, vê o Ivo. O Ivo é um cara, né, imponente, é um cara forte, é um cara em que eu olho pra você, eu já me inspiro naturalmente.
A mesma coisa em relação a mim, porque as pessoas nos enxergam ali com perfis de delegado, aquele perfil, aquela caricatura tradicional do delegado. Mas quando a gente vê uma mulher competente, uma mulher empoderada, com aquele distintivo no peito, bem vestida, chega numa ocorrência para fazer um local de crime, para atender uma determinada situação, ou recebe uma ocorrência na delegacia de polícia e decide ali, delibera sobre aquela ocorrência e toma uma posição firme, isso é muito bonito, porque a gente vê realmente se concretizar um perfil de mulher com direitos, uma mulher que sabe gerir a sua vida, dona de si, e que sabe principalmente mostrar para muito homem que ele precisa se alinhar, porque senão, meu irmão, é cadeia, algema e cana. E perfeito, e muitas delas, inclusive, sensivelmente mais fortes e direcionadas que os próprios homens, né, cara? E com sexto sentido investigativo sensacional. O tirocínio, né? Quantas vezes vezes nas nossas delegacias a gente teve tinos investigativos a partir de lições que mulheres nos deram. Não é verdade, meu irmão? Isso é muito importante. Colegas delegadas muitas vezes me abriram investigações quando elas pensaram hipóteses que depois se confirmaram. Bom demais, exatamente isso, sensacional. E agora que eu acho que para fechar o nosso papo aqui, né, é sempre muito prazeroso conversar contigo, eu acho que a gente podia deixar uma mensagem aí para a galera, né, que está conosco aí na Jornada Delta. Ter um papo franco, né, no sentido de que realmente a caminhada não é fácil, a caminhada é difícil, mas ela é perfeitamente possível de ser vencida. Desde logo quero te agradecer por estar comigo, né, por acreditar nesse projeto, nessa jornada, em mais uma jornada, né, que a gente encampa aqui. Então eu queria te agradecer muito e pedir para você deixar efetivamente aí um recado para essa galera que vai estar conosco na Jornada Delta. Meu irmão, assim, antes de tudo eu quero te agradecer a oportunidade de ombrear com você, não só a função de delegado de polícia, mas também a função de professor. Nós temos duas grandes responsabilidades, Ivo. A gente tem uma primeira grande responsabilidade que é com a sociedade. Por quê? Porque nós prestamos um serviço de segurança pública e nossas deliberações, nossas ações, elas são muito importantes para garantir esse bem-estar social. Mas a gente tem uma segunda grande responsabilidade, que não é só dar aula, cara. É mudar vidas, transformar pessoas, transformar realidades, resgatar ânimos de pessoas que muitas vezes estão ali desanimadas, pessoas que estão ali já desacreditadas de si próprias, o que é muito grave, né? Sim. E a gente consegue motivar essas pessoas mostrando que é possível atingir bastante entusiasmo na continuidade, né, do desejo de ser delegado de polícia. E isso é algo muito importante, porque nós dois não damos só aula. Eu costumo dizer isso, a gente não só dá aula, a gente não é só professor, a gente é um verdadeiro mentor dessas pessoas. A gente conduz essas pessoas ao êxito, ao sucesso, à aprovação. E não é qualquer aprovação, meu irmão, me permita. É uma aprovação em que o cara bota uma pistola na cintura, um distintivo no peito e diz assim, ó, aqui nessa delegacia, quem manda sou eu. Entendeu? É algo muito fantástico você ter a oportunidade de se tornar delegado de polícia, cara. E ter a oportunidade de participar dessa trajetória de pessoas. A gente está num curso de formação, né, de delegados de polícia aqui no Amazonas, e muitos, a maioria maciça foi aluno nosso, e todos eles dizem isso: poxa, muito obrigado por vocês terem passado nas nossas vidas. E eu falo isso para você, Ivo, porque de certa maneira nós dois nos conhecemos nas fases do concurso e demos muita força um para o outro, né? Nós ombreamos o nosso método desde as fases dos concursos, sim, que fizemos juntos, não, sim, só a nossa polícia, mas dos vários que nos encontrávamos, e pelo fato de estarmos trilhando aprovações paralelas ali, nós já nos conhecíamos, e aí a gente ia, né, transmitindo as nossas experiências, contando e compartilhando as experiências, até que a gente criou um nicho de amizade tão interessante que a gente concebeu um método, e que esse método ele acabou sendo decisivo para nós dois, inclusive, porque nos tornamos delegados de polícia. Não é verdade, meu irmão? Exatamente isso, meu irmão, exatamente isso. As histórias realmente, elas concretizam, né, o nosso sonho, fazendo a gente ter a exata convicção de que é perfeitamente possível chegar aonde a gente quiser.
basta ter dedicação, basta ter empenho, né? E voltar esforços para tanto, né? É isso, meu irmão. Muito obrigado por você estar aqui comigo, né, desempenhando esse trabalho, e eu quero efetivamente que mais delegados de polícia estejam ao nosso redor, né, porque costumo dizer que o bom da vida é ser feliz, mas o melhor da vida é quando alguém fica feliz por algo que você ajudou a realizar, né? E realizar o sonho de pessoas se tornarem delegados de polícia não tem preço. Espero que mais uma vez nessa jornada a gente consiga formar mais e mais delegados de polícia. É Valeu, isso meu mesmo, irmão. velho. Eu quero estar com você em outros cursos de formação, com muita gente que vai estar trilhando esse caminho conosco. É isso aí. Bora vencer, irmão. Bora vencer, Um meu abraço, irmão. Valeu.